Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras experiências. E hoje estamos aqui para tomar um café com pestilência, com alguns membros dos nossos apoiadores e apoiadoras do Foco de Pestilência que podem gravar com a gente aqui em alguns momentos para conversar conosco. E para conversar com eles, os nossos patrões, os nossos financiadores, os nossos mecenas do Foco de Pestilência, nós temos aqui a presença de Breno Zaccaro. Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, então vamos dar um ar da graça. Senhor Feliciano. Agora uma maldição sobre o porquê e sua parentela, seja porque é amaldiçoado para sempre. Raquel Ferraz. É isso, minha gente. Peguem aí sua xícara de chá, café, seu drink, uma cerveja e bora conversar. E hoje teremos aqui as presenças ilustríssimas de Cissa Mello. Oi, pessoal. Rafael Damasceno. Boa noite, pessoal. Eu esqueci o café e as minhas anotações, mas tudo bem. E a presença parcial de Fernanda Munhoz, que não pode estar com a gente na gravação, mas mandou a sua perguntinha aqui, que a gente vai dar play. E esperamos que numa próxima oportunidade você esteja com a gente aqui, Fernanda. Beijo pra você e obrigado pelo apoio. Não está em corpo, mas está em espírito. Above ye, set the gods of justice, who are exalted above the firmament of the north, in whose hands the sun is as a sword and the moon as a smooth thrusting fire. He measures your garments in my O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Colégio Adlux 79, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes vamos aos nossos recados rapidinhos do CALEM. Primeiramente agradecendo a todas as apoiadoras e apoiadores do Foco de Pestilência por fazerem o nosso programa possível através do nosso financiamento coletivo no Catarse. Inclusive o programa de hoje é esse convite periódico que fazíamos aos nossos apoiadores e apoiadoras a participar com a gente aqui, trazendo temas para debate, trazendo perguntas, trazendo questões. O programa ficou muito bacana, é sempre muito legal receber vocês aqui para participar com a gente. E agora a participação de vocês não é mais limitada a um ou outro tipo de recompensa, de valor de contribuição. A partir de qualquer valor de contribuição, a partir de R$5, você pode vir participar com a gente aqui num Café com Pestilência, que acontece geralmente no início do ano e no meio do ano. A gente recebe aqui os nossos apoiadores para participar com a gente. Se o Foco de Pestilência não for o seu programa de escolha para apoiar, apoie um criador de podcast, um criador de conteúdo, um criador de quadrinhos, um criador de música, apoie o criador independente, porque é muito importante para quem é independente ter o apoio do público, ter o apoio dos seus fãs, ter o apoio da galera que curte o trabalho. Para apoiar o Foco de Pestilência, se você ainda não é nosso apoiador, basta acessar catarse.me/foco_de_pestilência e você, a partir de R$5, pode estar fazendo aqui o nosso programa acontecer mensalmente. O CALEM ainda está sem calendário para o ano de 2022. A partir de fevereiro devemos começar a anunciar os nossos eventos. Com a pandemia que aí parecia que estava melhorando, agora teve essa situação aí um pouco mais de atenção novamente. Nós não vamos voltar ainda com as aulas presenciais. Esperamos que ainda esse ano tenhamos novamente encontros presenciais do CALEM para voltarmos a nos ver e a estudar juntos em nossos cursos no Rio e em São Paulo. No mais, siga-nos em nossas redes. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube como CALEM 418. 418 CALEM com um L só. CALEM 418. Nos acompanhe por lá e a gente está sempre divulgando as nossas notícias, nossas atividades, nossos projetos e às vezes até participando de outros projetos e participando de outros podcasts. Enfim, você fica sabendo das nossas novidades por lá. Espero que vocês curtam muito o programa de hoje. Um beijo em todos e todas e bom programa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Pestilência. Obrigado por estarem conosco aqui
nessa noite de segunda-feira, finalzinho do ano. Esse programa vai ao ar no início, vai abrir o ano de 2022, então esperamos assim que esse programa inicie bem esse ano, que aí vamos ver se promete mudanças nesse mundo que ficou muito doido aí, progressivamente doido. E, enfim, né, vamos ver o que esse mundo aguarda pra gente aí nesse ano novo, que está começando aí neste mês de janeiro, quando esse programa está indo ao ar. Bom, então, essa é a 4ª edição do Café com Pestilência, né, em que a gente recebe aqui os apoiadores do podcast. E lembrando que a gente antigamente, até a versão anterior, esse era uma recompensa específica para os apoiadores do nível Sagrado Anjo Guardião, que era aquele nível de valor mais alto de colaboração do Catarse, lá do financiamento coletivo. E a gente acabou com isso. A gente falou, não, vamos dar mesmo benefício para todo mundo, independente de quanto que cada um paga, independente do valor que cada um pode colaborar. Vamos abrir todos as recompensas, né, que a gente tinha planejado por nível de recompensa. Vamos abrir para todo mundo ter o mesmo tipo de recompensa, independente do valor. Então esse é o primeiro café que a gente abriu para todo mundo participar, e a gente abriu para as pessoas mandarem as perguntas e tal. E a gente ia fazer um sorteio, mas no final das contas deu 3 pessoas mandando pergunta, então a gente falou, não, 3 tá bom, vamos fazer com as 3 pessoas lá. E é isso aí. Então é um programa meio assim aleatório, que a gente vê se no final das contas ele dá liga num tema único ou não. Bom, então primeiro, antes de passar a palavra para a Fernanda, que vai abrir o programa hoje com a gente aqui, eu gostaria de perguntar aqui para a Cissa e para o Rafael, como é que vocês estão sentindo aqui ao serem recebidos aqui na nossa casa? Vocês estão sendo bem tratados? O cafezinho tá na temperatura adequada? Como é que vocês estão? Pô, faltou a cerveja, né? Faltou a cerveja. Não combinei isso antes, pô, agora... Muito legal estar aqui, todo mundo amigo, conhecido, uma saudade das aulas do Calem presenciais. Sim. E, pô, louca para essa pandemia acabar e a gente poder voltar a se encontrar e fazer muita coisa junto. Cissa é nossa aluna lá no Calem Rio de Janeiro, né? Trabalhou, estudou, fez algumas aulas lá com a gente e estava sempre presente lá antes desse apocalipse, porra, atropelar a gente aí, né? Vamos ver se a gente consegue sair. E esse ano aí que está começando, a gente consegue voltar a se ver, né, Cissa? Pelo menos o pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? A gente voltar a se ver. Eventualmente ver o pessoal de São Paulo também. Diz aí, Rafael. Você é de São Paulo, Rafael? Não, sou de Porto Alegre. Porto Alegre, é verdade. Tô bastante satisfeito de estar aqui entre vocês, participando e colaborando aqui com a minha ignorância. Aqui é todo mundo ignorante. As minhas dúvidas, com certeza. Uns mais, uns menos. Então, Rafael, no último programa como esse, a gente entendeu que a gente faz de tudo para não responder, mas de uma forma muito qualitativa. Muito, muito bem lembrado, Raquelzinha. Esse programa ele tem característica fundamental: não responder perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos participantes aqui. Vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer hoje. Talvez a gente mude isso hoje. Então, eu vou trazer aqui para começar o programa. Eu vou apresentar as perguntas, vou pedir para as perguntas serem trazidas, né, os temas serem trazidos a debate, na ordem que as pessoas mandaram. Né? Da primeira pessoa que mandou uma proposta de pergunta, de pauta para a gente, foi a Fernanda, que não está aqui com a gente, mas mandou, né, o áudio dela para a gente. Então eu vou tocar aqui para a gente escutar e... Opa, cadê? Vou botar o áudio aqui da Fernanda para tocar e aí a gente começa debatendo aqui o assunto que ela nos traz para este Café com Pestilência 4ª edição. Com a palavra, Fernanda Munhoz. Fala, galera, beleza? Então, eu já ouvi mais de um telemita, inclusive no Foco de Pestilência, dizendo que não acredita em reencarnação. Eu mesma acreditei por muitos anos nisso. Minha mãe é espírita kardecista e eu cresci frequentando os centros. Porém, ultimamente eu tenho questionado bastante essa crença. Crowley, por outro lado, ele parecia acreditar. E entre outras citações que eu já vi sobre esse assunto, eu separei uma do Liber Aleph, que diz assim: não é todo homem que é chamado à sublime tarefa da A,
em que ele deve assenhorar-se por completo de todo o detalhe da grande obra, para que ele possa, na devida estação, realizá-la não só para si mesmo, mas para todos que lhe estão ligados. Existem muitos para quem em sua presente encarnação esta grande obra pode ser impossível, pois a tarefa que lhes é destinada no momento pode ser a liquidação de alguma dívida mágica, ou o ajustamento de algum equilíbrio, ou a resolução de algum defeito. Eu acho que seria bem legal vocês abordarem esse assunto. Reencarnação. Assunto complicado, né? Quem aqui, convidados e participantes e todo mundo aqui, quem aqui acredita, assim, tipo, acredita mesmo, não é que tem dúvida não, quem aqui acredita em reencarnação, assim, tem certeza. Ninguém. Acreditar é uma palavra forte, né? Porra. A pessoa mal acredita em si, sei lá, ainda tá tentando botar confiança, assim, botar uma fé na pessoa e aí é complicado. Eu concordo muito com o Breno, é uma palavra muito forte. Acreditar, assim, ter certeza. Quem se sente mobilizado pela ideia de reencarnação? Isso é legal, porque tem versão, porque não existe um tipo de reencarnação ou estrutura e teoria, né? Existem algumas ideias de reencarnação, algumas até são são paradoxais, né? Se você pôr todas juntas. Tem alguns formatos desse pensamento que me atraem muito. Por exemplo, tem aquela, acho que se não me engano, a versão tibetana, posso estar errado, que meio que é uma pessoa, só existe uma alma no mundo e todo mundo é reencarnação em algum momento dessa mesma alma. Eu acho bonito porque é um super pensamento empático, né? Você não vai sacanear alguém que é você mesmo numa outra vida. Então tem versões que eu acho bonita, né? Mas assim, meter truco assim na mesa, eu prefiro jogar todas as rodadas com tranquilidade, assim, e ver o que acontece. Raquelzinha fez um gesto assim, tipo, quando o Max, quando o senhor fez esse ano, falou assim, mas quem aí acha que vale a pena e tal, que pode ser um negócio? Raquelzinha fez um porém aí. Cara, é porque é muito complicado, né? Porque, enfim, meu pai é esse grande assunto. Porque minha criação... O pai da Raquelzinha é quase um elemento extra aqui do podcast, tá sempre sendo citado, tá sempre presente. Um dia a gente convida meu pai para vocês ouvirem as coisas, né? Mas enfim, eu tive uma educação muito católica e ao mesmo tempo que muito espírita. E quando eu digo espírita é tipo, não só a questão Kardec, mas assim, Umbanda, Vale do Amanhecer. E aí se tinha a ideia muito forte do espiritismo. Então para mim é uma ideia comum. Só que com o tempo, com a vivência, começou não é que houve um questionamento, mas houve uma questão de isso é importante para mim enquanto questão, ou isso não é importante? Ou eu tô preocupada com outras coisas agora? Ao mesmo tempo que não desacredito nada, porque eu acho que cada cultura, cada filosofia vai ter sua visão do mundo, assim, sua cosmologia e tudo mais. Então, e aí é muito engraçado, eu tava conversando com uma pessoa que é judia, e a gente tava conversando sobre esse tema, reencarnação, aquelas coisas, né? E aí, reencarnação. E essa pessoa me disse assim, olha, não existe uma questão judaica com isso. A gente não tem uma questão com isso. Isso é uma questão em aberto, isso não é uma preocupação. E aí eu me encontrei muito na resposta dessa pessoa. Porque eu acho que isso é importante enquanto preocupação filosófica ou, enfim, de trabalho da pessoa. Se a visão da pessoa é que trabalhando nessa vida ela vai melhorar a vida dela no futuro, interessante. Mas para Raquel, essa Raquel que eu sou, me importa muito mais agora e minha experiência corpórea de agora e essa coisa que estou vivendo. Então, a ideia de reencarnação em si, legal, bonito. Eu posso achar coisas bonitas como o Breno pontuou, mas eu não me preocupo tanto com essa questão. Então, não é que eu não acho que exista ou que eu acho que exista. Veja, eu não tenho nem lugar. É como assim, Raquel, e aí, orixás, e aí, não sei o que, eu vou ter certos sentimentos, assim. Mas eu não tenho como falar com propriedade, porque orixá eu vou falar com muito mais propriedade, por exemplo, do que reencarnação ou não. E aí? Loucão. Mas eu gosto da ideia, por exemplo, da ancestralidade, que de alguma forma essa ideia de que tudo é uma alma só toca. De que de alguma forma eu tô conectada a outras vidas que vieram antes de mim.
Que eu não sei se necessariamente é sobre reencarnação, mas eu gosto da ideia da ancestralidade. Eu acho que deve ser uma preocupação, assim. Eu acho que a Raquel fala que não é uma preocupação para ela, porque ela deve se preocupar com o mundo, anyway, se ela vai se reencarnar ou não. Mas tem gente, eu acho que de uma maneira geral, é bom para a humanidade achar que existe a reencarnação, porque a gente cuida melhor do mundo, entendeu? Se a gente vai voltar. Ah, olha aí, mas eu tenho um ponto com isso, que é um ponto meio cristão, assim, sobre esse papo do que é melhor para o mundo, mas vamos lá, termina aí. Não é isso. Porque aí eu vou fazer um contraponto antes do seu Feliciano vir aqui com as provocações dele da mesa, que sempre são incendiárias. O Feliciano sempre dá uma não, discordo, eu acho que que existe uma preocupação também, uma ética, de não achar que existe uma reencarnação, porque você precisa resolver agora as coisas. Estou falando dessa galera cristãzona, católica e tal. Você precisa resolver agora e não na próxima vida. Então você vive para consertar o agora. Assim. Então, também nesse ponto, a gente pode olhar por um outro viés a questão de como a gente se preocupa com o mundo, né? E como a gente se responsabiliza pelas nossas ações nele. Eu vou tentar falar de um jeito não agressivo, porque eu acho que é uma opinião muito agressiva, com pessoas que às vezes têm a crença aí sobre a reencarnação, mas que pode existir um grau de experiência dentro do que a gente chama, o que a gente entende enquanto sociedade de reencarnação, que meramente a gente não consiga rastrear. Tipo assim, você morreu e você vai ressuscitar, mas você não vai lembrar de nada. Então, a conjectura sobre se tem reencarnação ou não tem que passar por se tem e se a gente é capaz de perceber, porque pode acontecer a gente não ser capaz de perceber. E aí, dentro dessa seara do ser capaz de perceber, eu vou encostar aqui no caldo a retórica da reencarnação enquanto algo que legitima uma demanda de autoestima do presente ali, ou daquela vida da pessoa, sabe? Ela precisa buscar uma resposta ou alguma coisa assim. E aí ele encontra no discurso da vida passada uma forma de construir um discurso para o que ela está vivendo. Tipo assim, a pessoa pega e fala assim, eu não entendo por que tudo está errado na minha vida. Aí ela descobre na terapia de vida passada que ela incendiou um vilarejo, aí por isso ela está pagando. E aí isso traz conforto para ela sobre como ela está se sentindo hoje. Está quase uma reencarnação terapêutica, né? Mas, para além disso, tem o lance das pessoas que têm uma afeição pela reencarnação, mas nunca ninguém ressuscita como, tipo assim, um camponês, um mendigo, uma pessoa que não tinha um olho. Todo mundo ressuscita na Idade Média, é um barão, uma coisa assim, né? Todo mundo foi um personagem maneiro de RPG, né? Todo mundo conta uma história legal, um background legal de RPG. Não, porque eu descobri que na minha vida passada eu fui uma feiticeira, e aí eu fui queimada na encarnação, fui um poderoso Warlock, ou então fui sei lá, é sempre uma história épica, né? Ninguém, morreu de tétano porque, sei lá, furou o dedo no mansinho e se fudeu com 14 anos de idade, sabe? Assim. Mas assim, eu tenho a minha questão com reencarnação, e sim, eu até trouxe um pedacinho, um negócio aqui do médico em volta disso que o Crowley fala sobre reencarnação, mas acho que a citação que a Fernanda trouxe foi tão melhor que eu não vou nem fazer a leitura da minha aqui. Acho que ela trouxe um texto muito, muito mais interessante para abrir o debate, e eu acho que sim, eu acho que tem pouca dúvida, né? Assim, eu acho que o Crowley não deixa margem para muita dúvida de que ele acreditava em reencarnação, né? Mas o Crowley, ele vem de um fundo budista, né? A gente às vezes perde um pouco disso de horizonte, né? Parece às vezes que o Crowley Telema do vácuo, assim, né? Teve uma experiência mística impressionante lá no Cairo, e aí, tirou toda uma doutrina do nada, né? Não, ele tem uma influência muito, muito importante do budismo, né? Uma influência doutrinária mesmo, assim. Interpretações que ele faz do livro da lei são em cima de leituras budistas do que está escrito no texto, né? Então eu acho que era pouco provável que ele não acreditasse em reencarnação. Mas eu tenho esse problema, assim, do pode ser, né? Porque eu acho que pode ser não joga. A reencarnação, a ideia da reencarnação, assim, vou ser meio radical também, que nem o seu Feliciano, assim, né? Ela implica num modelo de mundo. Se você, ou você reencarna de um jeito, ou você reencarna de outro. Você não reencarna de dois.
o universo não funciona de dois jeitos diferentes. Assim, me parece que se ele funciona de um jeito, ele funciona de um jeito só. Ele não funciona de acordo com o jeito que você acredita, do jeito que você gosta, né? Do jeito que você queria que ele funcionasse. Ele funciona de um jeito só. Nessa perspectiva de que se o universo funciona de um jeito só, não me parece nenhum dos modelos de reencarnação, para mim, Flávio, parece que faz muito sentido. Porque todos eles parecem muito assim, prescritivos, assim, né? Tipo, cuidar do mundo, como você falou, né? Não pecar para você sair no espiritismo mais moderno, mais recente, né? Que tem fundo cristão, né? Você não ter um comportamento pecaminoso para poder não ficar depois pagando dívida, ficar pagando checão, né? Ficar pagando carnê de karma na eternidade. Ou, enfim, numa perspectiva de uma filosofia mais puxada lá para o Oriente, né? Enfim, se escapar de Sansara, essas coisas todas, parará. Nada disso me parece muito funcional, assim. Então, a minha implicação com reencarnação é porque simplesmente ninguém me deu um argumento que fale, cara, porra, esse argumento é bom, sabe? Fala aí, Rafael. Oi, eu não posso dizer que eu acredito em reencarnação, porque eu já não acredito mais tanto em acreditar, assim. Como o Peter Carroll fala, né, da crença como ferramenta, também não posso me dizer cético, eu prefiro pensar o ceticismo como ferramenta também. Eu tô aberto, eu tenho dúvida. E eu acho que é muito mais rico ter dúvidas. Claro que a gente não pode ter dúvidas sobre tudo o tempo todo, porque senão a gente não toma decisões e não vive, né? Fica paralisado. Com relação a essa questão, eu não sei, eu concordo com o Flávio Watson, o universo não funciona de dois jeitos diferentes, né? Só que, no entanto, eu acredito que nós não temos a capacidade de definir como o universo funciona com os dados que a gente tem à disposição. A minha história de vida é de alguém que tende a aceitar o modelo reencarnacionista de alguma forma, tende a incorporar esse modelo. Ultimamente eu estou colocando em dúvida, né, mas temo muito pelos usos políticos do discurso de reencarnação feito por um modelo, vamos chamar assim, de espiritismo tóxico que existe hoje, né, lamentavelmente. O espiritismo, ele no Brasil, ele teve ligado na origem com movimentos progressistas, só que hoje ele está cooptado pela direita, enfim, acho bem complicado assim você usar essa coisa do tipo, não, o sujeito é pobre ou analfabeto e sofre porque ele fez por merecer. Acho que ninguém tem o direito de ser juiz, né, de alguém em uma vida passada, né? Acho bem complicado isso. Mas a ideia de reencarnação ela não me é totalmente estranha, não. Ela é uma possibilidade para mim. Eu hoje pensando pouco antes daqui de gravar, estava tomando banho pensando nas questões e tal, eu lembrei de um conceito da filosofia que não sei se vocês conhecem, que é a dúvida de Pascal. Então, o Blaise Pascal ele propõe um jogo mental sobre a existência de Deus, né? Se vale a pena, né, acreditar em Deus, né? Se acreditar em Deus é um bom negócio ou não, né? E aí, em resumo da história, né, é tipo assim, se você não acreditar em Deus e Deus existe, a sua perda é infinita, né? A sua perda é absoluta, né? Você se fudeu. Quer dizer, considerando que ele existe e que ele vai te punir por você não acreditar nele. Também tem esse dobramento da questão, né? E se você não acredita e ele não existe, você não ganha nem perde nada. Você sai 0-0. E se você acredita e ele não existe, você também não ganha nem perde nada. Então é um jogo, né? Acreditar na existência de Deus é um jogo que não tem saída positiva, né? Ou você não ganha nada, porque você não ganha nem a salvação e nem nada, porque nada virá. Ou você se fode e vai pro inferno porque você não acreditou. Aí o Pascal fala, então, cara, considerando isso aí, é uma aposta razoável você botar suas fichas e acreditar em Deus, né? Porque, porra, né? Se ele não existir, você não perdeu nada. Mas se ele existir, cara... Então, mas, Flávio, por isso que a gente estuda o livro dos mortos egípcio pra dar um opelé nessa parte e sair inteiro do outro lado. Mas eu acho essa dúvida de Pascal meio covarde, assim, né? Tipo, você vai acreditar só porque, tipo, porque o custo é alto, né? Tipo, é infinito, não é só alto, né? Tipo assim, é infinitamente alto, né? A perda é infinita, né? Mas é uma imitação muito complicada. Agora, mais surfando o final da pergunta, né? Que fala do Crowley e da percepção dele que tem da A.
E aí, trazer uma coisa bem específica, polêmica, que a A tem essa coisa de que você pode entrar e você vai sair a qualquer momento, tá lá no juramento e tal. Aí, conforme que você avança, chega um momento que fala assim, agora que você chegou aqui já era, você tá por todas as suas vidas preso nessa ordem. Caralho! E só fun and games, né? É tudo diversão e jogos até que deixa de ser. Até que de repente você vira um caminho, vira uma curva e aí o negócio. Agora, brother, você tá preso, você não sai mais. Que mostra a perspectiva do Crowley sobre como que, dentro dessa lógica reencarnacionista, a pessoa teria uma vontade, com V maiúsculo, que seria para todas as encarnações lá, um exercer no universo que é particular dela. E que, se ela não conseguisse fazer o trabalho da A naquela vida, na próxima vida ela ia entrar num outro aspecto da A para continuar aquele trabalho, porque aquilo estava tão impregnado com a realização da vontade dela que passava a ser o caminho específico para isso. Putz, imagina ser probacionista por várias encarnações. Não, vamos resolver isso aí logo. Vamos ensinar esse papel aí tudo, passar de grau, galera, pra ficar desgrudado esse negócio aí. Mas aí eu trago uma coisa, ok, a gente não sabe, com o Crowley, a gente não sabe onde a realidade é construída por meio do desejo e onde a realidade é realmente a verdade. Porque ele tinha muito isso, né, de construir a realidade através do desejo dele. Então ele diz isso, mas a gente fica numa pegadinha com ele. Se ele, tipo, tá criando essa maldição, ou se ela é uma coisa real. Você fez tanta coisa até chegar aqui que agora, cara, tá aí. A gente criou uma tatuagem na tua alma. E é isso, a vida que segue. Mas aí, meu ponto aí a gente pode ir para uma questão de, tipo, outras culturas. A gente ouve falar de religião antes do espiritismo, de reencarnação antes do espiritismo. Ou então, outras ideias sobre reencarnações. Aqui o espiritismo veio com uma ideia toda ocidentalizada, toda organizada, tem pedagogia da coisa, tem tudo. Mas a gente ouve sobre reencarnação em várias culturas diferentes e em vários textos diferentes. Tem gente vendo reencarnação na Bíblia. Então, culturalmente, se a gente for olhar esses textos assim, faz um sentido acreditar. Tô fazendo essa provocação porque a gente tá aqui trazendo um lugar muito... porque é a lógica da coisa. Mas, assim, existe documentação em vários textos dizendo que existe. Todo mundo angustiado com a possibilidade de que fudeu, acabou, né? Mas aí é um negócio seguinte, não há pavor no além, apenas o deleite nos beijos de nu. Então vai voltar pra quê, brother? Você viveu a vida, a morte é a coroa de tudo, você coroou a vida, viveu. E mas aí você tá falando isso... Ficar enrolando que, não, na próxima vida, o rolê de próxima vida me dá um nervoso. Que nem amanhã eu faço, saca? Tipo assim, eu não mudo de grau essa reencarnação, não. Na próxima eu faço melhor. Aí, cara, eu acho isso meio... Eu entendo você. Era o meu ponto com a Cissa, que era tipo, a pessoa que pensa em um mundo melhor, ela pensa hoje, na minha concepção. Porque ela vai fazer coisas hoje, né? Pra ajeitar o hoje. A coisa é emergencial. No máximo ela vai pensar nos filhos, nos netos. Enfim, alguma geração. A próxima geração. Já a pessoa da reencarnação ela é um processo um pouco mais lento, mais resiliente, mais assim, aceita as coisas. Eu acho que por isso que pra gente é tão difícil a ideia de reencarnação, de que não é agora. Ao mesmo tempo que a gente tá falando isso no alto de uma vida de 32 anos. Flavinho é mais velho que eu. 34. Mas assim, uma pessoa que só viveu 5 anos, é muita injustiça falar pra mãe dele que ele só teve uma vida de 5 anos e que isso foi a vida inteira dele. E aí é nesse lugar que às vezes, sei lá, eu não sei se é uma invenção humana ou divina, mas é nesse lugar que às vezes faz diferença sim, cara, se você morreu com 5 anos ou se você morreu com 60, do que você produziu. Se não me engano, é por causa dessa questão... Baixo astralizei. Não, mas assim, só pra aprofundar. Essa pergunta é antiga, né? É um motivo ao qual o catolicismo se batiza antes, depois se rebatiza. Porque esse é o mesmo medo. Como você vai falar pra uma pessoa que o filho morreu com 5 anos que vai pro inferno porque não foi batizado? Então criaram um Veja Bem ali pra poder saciar as pessoas vivas, né? Por que a alma necessariamente tem um objetivo de ser, assim, que foi frustrado porque foi curta a vida? Pois é. Flávio, eu sou dessa perspectiva que o Rafael trouxe, né? Tipo assim, né?
Eu bato muito nessa tecla de que eu não acredito em reencarnação só pelo choque velho da parada, assim, porque é sempre engraçado as reações das pessoas, acho, quando mas como assim? Você é todo esotérico, faz magia e não acredita. Polêmica. É só pra causar climão, assim, e tal. Eu não, de fato, eu não acredito, mas eu tô super aberto à possibilidade de que existe, assim, né? E aí eu tô pagando a aposta de Pascal no tema da reencarnação, né? Porque de repente eu posso estar aqui perdendo, né? Podia estar trabalhando melhor para a próxima encarnação ficar mais maneira, mas eu não estou me preocupando com ela, né? Mas se ela existir, interessante. Mas eu acho que não. Eu acho que não. No momento eu acho que não. Fala. Me ocorreu agora. E se a reencarnação você ganhar mais não tentando desvendar a passada? Você vai ter mais riqueza de experiência única e exclusiva do que se você buscar, porque eu era um lenhador, e aí eu tenho essa relação com a lenha e tal. E aí você tomou meio que um spoiler da vida. Ah lá. Você falou um negócio muito bom. Muito bom. Porque, jogador de RPG. Não, porque isso que o senhor Feliciano falou agora porra, isso é irado, cara. Você pode fazer toda uma doutrina em cima disso aí. Porque, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu vejo isso com certa frequência, né? A pessoa fala, não, eu descobri minha encarnação passada, e aí as escolhas todas da encarnação presente, né, passam a ser espelhadas na encarnação passada. Quer dizer, eu tô todo fudido, enfim, tem X coisas para fazer, porque na encarnação passada aconteceu outra coisa, então você segue a partir de um modelo pré-definido, assim, que te entrega. É tipo meio que acreditar em signo, no sentido mais elementar de acreditar em signo. Tipo uma herança espiritual. Tipo uma herança espiritual que você tem que honrar e sei lá. E, cara, isso aí é um limitador de possibilidade horroroso, né? Você fica meio que, tipo assim, confinado num setup de experiências que vão estar determinadas pelo que a pessoa disse que foi sua encarnação, ou sua experiência, ou seu signo e tal. Pô, mas isso aí é ótimo, porque nos leva àquela pergunta. Será que o Crowley estava falando sério quando ele disse que se achava a reencarnação do Levi e do Edward Kelly e tal? Pois é, mas isso aí eu defendo, isso aí eu boto fé, porque eu acho que essa licença poética, ela, pra mim, pelo menos faz sentido, de que não é como se fosse alma enquanto um objeto que passa de corpo em corpo e tal, mas que, digamos que exista uma força arquetípica da magia. E aí essa força arquetípica, ela é manifestada através das pessoas que praticam magia, entre elas as pessoas que foram mais relevantes para o mundo contemporâneo sobre a magia, como Eliphas Levi, como Crowley, etc. Então essas pessoas, elas partilham alguma coisa entre si, um objeto etéreo. E talvez esse objeto etéreo possa vir do mesmo lugar, fazendo elas terem uma origem em comum, que temporalmente a gente enxerga como uma sequência, mas não necessariamente uma sequência. E que isso, para mim, tem uma lógica de que essas pessoas parecem, para mim, que estão conectadas de alguma forma mais sutil. Então, mas isso aí é o rolê da ancestralidade. Essa ancestralidade que não necessariamente é sobre sangue, mas é sobre uma ideia. Por exemplo, quando a gente fala de uma ancestralidade de lésbicas, as lésbicas que vieram antes de mim, de alguma forma a gente se conecta por questão de luta, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas. Pianistas, aí tem a ancestralidade lá dos pianistas, não sei o quê. Por isso que eu falei no início que eu acho que a ideia de ancestralidade me é interessante, porque você está conectado de alguma forma sensível, é tudo nesse lugar muito delicado e sensível, que a gente não consegue, não é uma questão sanguínea, né, essa coisa que, tipo, eu vou fazer um exame de sangue e aí eu vou descobrir você na minha árvore genealógica, mas de alguma forma a gente tá conectado e a gente, a pessoa que veio antes é tão importante pra mim, que é de alguma forma parte de mim. Mas você tá falando, tipo, aquele negócio de ter uma memória atávica, é isso? Eu acho que nem é só memória atávica, mas eu acho que você foi mó profundona, assim. Eu não sei se é esse imaginário coletivo ou uma coisa que a gente tá aqui junto, construindo, que não é só meu corpo, ou talvez seja só uma questão de, tipo, construção de vida. As pessoas vão se construindo. Sei lá, a gente falar o quanto Crowley... A gente falou isso na Festa da Lei. O quanto Crowley é importante pra gente. De alguma forma, a gente se sente ligado a ele num lugar tipo vovô, escrotinho e tal. Mas, assim, se Crowley não existisse, a gente não existiria hoje fazendo isso que a gente tá fazendo isso hoje, talvez? E aí, por isso, a gente tá ligado de uma forma
tão louca, mas assim, até alguém levantar e dizer, eu sou a reencarnação de Crowley. Aí a gente vê, mas sei lá. Eu gosto de pensar essa história do Crowley ser reencarnação do Levi, do Don Dee, nessa perspectiva que a Raquelzinha está chamando de ancestralidade, né? Tipo assim, não é que de repente ele literalmente é o espírito encarnado do Dee, né? Ou do Levi. É porque o Levi estava muito perto ali, mas porque ele está representando essa continuidade, né? Eu gosto dessa ideia de você estar, não necessariamente no sentido literal, de carregar o espírito, né? O espírito morto daquela pessoa do passado, ou enfim, dependendo da teoria em reencarnações, né, algumas, se eu não me engano, algumas teorias budistas, eu não sei agora perfeitamente qual linha, as reencarnações elas não são transmigrações no sentido grego, né? Que essa ideia vem na nossa cultura ocidental, vem da Grécia, né, a ideia da transmigração, né? Mas no Oriente tem umas ideias de que é fragmentado, né? Você divide em agregados diferentes que são recombinados. E aí você reencarna como, não exatamente aquilo que morreu, mas como um monte de pedacinhos de um monte de outras pessoas que se reagregam e reencarnam, né? Então não tem uma ideia de identidade perene, né? Na verdade, são esses agregados que vão se reajuntando, se recombinando, né? E formando novas identidades. Que é o que acontece com os átomos de fato, né? Sim. Os átomos do nosso corpo vão fazer uma outra parada que vai rolar e quem sabe um dia vão estar num ser humano de novo. Então, assim, o nosso corpo físico não é que ele nunca vai embora, né? Ele não se desintegra, ele se decompõe, o que é bem diferente. Ele volta para a natureza, né? E aí ele se reagrega de uma outra forma, né? Mas a parada mental, eu fico pensando assim, se tem mesmo que lá o Jung teorizou como o inconsciente coletivo, e a gente tem algo de partilhado por todos os humanos, só que a gente é inconsciente disso, e isso é atemporal, de alguma forma quem nasce, que não é uma reencarnação de mim, pode de alguma forma entrar em contato com o que eu já produzi, com o que eu já pensei, né? Eu penso mais, isso aí para mim faz mais sentido do que uma alma, sei lá, um outro corpo sutil, não sei o que, alma, essência, que vai de corpo em corpo reencarnando. Isso é mais difícil para mim ver isso. Mas, assim, a parte de inconsciente, de que seja um repositório, mais ou menos assim, que a gente possa acessar, isso aí, para mim, eu já briso com isso. Mas se a gente pensar aqui que a gente tá falando de uma coisa mais etérea, né? Que é esse inconsciente coletivo, que é uma coisa mais abstrata, que a gente não pode nem tocar. Mas a ideia de cultura, e de que seres fazem cultura, e que essas ideias vão passando de um jeito muito louco para as outras... E quanto essas coisas que foram feitas antes rebatem na gente e no jeito como a gente vive, questões de hábito, e que hábito constrói muito o que a gente acha que acredita, aí eu acho que isso que você falou, se a gente não precisa nem ser tão etéreo, nem ser tão psicológico a coisa assim. Se a gente pensar em cultura, a gente já vive isso de alguma forma. Esse efeito do pensamento de um outro em outro momento do espaço. Eu queria trazer uma última problematização chique aqui para a reencarnação. Depois tem outra pontuação depois. Tá, é uma coisa que eu lembrei agora, que é um problema engraçado, né, da reencarnação, que pouca gente pensa, mas de fato esse problema faz parte de algumas culturas que tratam a reencarnação religiosamente, que a reencarnação ela tem um problema matemático, né? A população aumenta. E aí, né, se as pessoas estão reencarnando e eventualmente algumas pessoas estão saindo do ciclo da reencarnação, né, o esperado matematicamente é que você começasse com uma população grande e que ela fosse diminuindo, né? E aí você ou precisa de uma fonte de almas para alimentar as pessoas novas, né? Ou, como algumas religiosidades apresentam, né, algumas propostas de reencarnação apresentam, as almas se dividem, né? Elas se repartem. E aí isso daria origem aos novos corpos, né? Fala aí, Rafael. Pro espiritismo kardecista, a maior parte deles é o seguinte, né? Que almas novas surgem e que existem planetas onde a população está diminuindo, né? E aí povoou a Terra, enfim, né? Que a Terra estaria passando agora por um upgrade, né? Ela vai deixar de ser um planeta de expiação para ser um planeta de, enfim, tá? Então tem toda uma mitologia em cima disso.
Tá vendo, Flavinho? Não, mas assim, eu tava ciente da questão do espiritismo kardecista contemporâneo, porque ele encaixa a gente, né, a humanidade no planeta Terra, né, numa cadeia de produção de almas, né? Tem a galera que tá antes, né? Aí tem a gente e tem a galera para onde a gente está indo depois, né? E aí, supostamente, ou tá esvaziando lá embaixo, ou lá embaixo tá vindo de um outro atrás. Quem explorou isso, mitologicamente, foi o Marcelo Del Débio no Trevas, que no cenário dele, a cosmogonia, a cosmologia do universo do RPG era uma coisa que apresentava essa cadeia de mundos, né? De atravessamentos de reencarnação, né, e tal. Mas isso é uma perspectiva que faz todo sentido no espiritismo que surge no século XIX, que imagina, né, tipo assim, né, a existência como uma sucessão de evoluções, né, e tal, né? Eu não sei como é que as filosofias e as espiritualidades orientais, enfim, ou outras, né, africanas, por exemplo, também, né, que trazem a ideia da reencarnação, como é que eles resolvem esse problema matemático? Né? Eu acho que essa ideia dos planetinhas que vão se sequenciando, assim, das dimensões que vão se emparelhando, é uma coisa muito recente na história. Mas aí fica, se alguém souber, pode me falar de outras experiências, mas se ninguém souber aqui na mesa, você que está ouvindo o programa, manda um comentário pra gente aí falando, não, na religiosidade, Yiddish, não sei da onde, é assim que funciona também e tal. Tem os animais que têm alma e evoluem para os seres humanos também, né? Ah, tem. Nos egípcios, se eu não me engano, tinha esse rolê, né? Pelo menos aprendi isso no Os chat. indianos também, né? Tem animais também? E aí alguém meteu o doido e falou que também elementais se encarnam também. Mas animal não responde para o matemático, porque também tá aumentando o número de animal no mundo. Esse problema do animal é que nem falar que a vida surgiu em outro planeta, porque só joga o problema da origem da vida para outro lugar, né? É dizer que animal vira gente, tá. Mas aí, vamos parar. Calma, respira. Não, só tô fazendo problematização aqui pra jogar, pra ser escroto mesmo, assim. Eu acho que... Não, eu acho bom, mas a ideia de que a vida continua a surgir e que coisas novas continuam sendo criadas pelo criador, ou criador, enfim. A potência criadora, as religiões comungam essa ideia de que as coisas vão surgindo e não sei o quê. A gente tem uma origem. Depende. A maioria, assim, não sei nem se é a maioria, mas acho que a gente tem mais contato, assim, no Ocidente, contemporaneamente, criou e fechou a tampa. O cara se desfez lá, não tá continuando criando, não. Ele criou o mundo e ele criou, mas o mundo se autocria também, irmão. Bom, aí é bonito. Eu gosto. O mundo se autocria e ele criou pra continuar a criação, pra outras pessoas continuarem a criação, teoricamente. Assim, aí, veja só, eu tô dando de uma perspectiva muito cristã, ou judaico-cristã. Que você cria aí vamos ver o que dá e deem o seu melhor. Criem coisas, vamos lá. Valendo, deem nomes. Tenham crianças. E crianças em abundância, por favor, 7 filhos cada um. Essas coisas assim, irmão. Eu acho que eu tô só sendo chato, só sendo implicante mesmo. O Breno falou que queria falar um negócio aí. Que a gente já tá aqui um outro tempo, a gente tem mais 2 perguntas pra fazer. Fala aí, Breno. A gente falou tudo sobre encarnação, sobre se a gente gosta ou não gosta, mas aí entra um ponto, né? E o Liberty Sharp? Então, eu tinha separado pra falar dele. O texto que eu falei que eu tinha separado para ler aqui, que eu falei que eu não ia ler por causa da introdução da Fernanda, era justamente um capítulo do Mestre Walter Dias que ele fala de memória mágica. E, enfim, já até fechei o livro, tá lá, já não vou pegar para ver voltas não, mas é uma questão, né? Em Telemann, né? Na A, não só, eu acredito que na OTO também eles trabalham nisso, né? Existe um exercício mental em que você vai andando para trás com as memórias até andar pra outra vida, né? E mais de outras vidas. Você vai voltando até você sumir. Vai voltando até sumir, exatamente. Né? É o Liberty Sharp, que tem esse nome de Sharp porque é Bereshit ao contrário, né? Que é... Bereshit é no princípio, né? É no princípio em hebraico, e que é a primeira palavra da Bíblia, né? Então o Liberty Sharp é Bereshit no princípio, escrito de trás pra frente, porque é pra dizer que você tá voltando pro princípio. É um joguinho de palavras lá. E ele põe levemente antes de você cruzar o abismo, né? Eu acho que é o do Adepto Exemplo, né? O estudo do Adepto Exemplo. Então e aí? Um bando de gente que não acredita em reencarnação. Vamos fazer esse exercício e falar... E aí?
Eu acho que tem que Uma Magia fazer. Sem Lágrimas. Não tem um texto que ele fala que não perca seu sono em cima disso? Uma parada assim. Sim. Ele fala isso em vários lugares, né? No Magia Sem Lágrimas também, né? Mas ele... que eu acho que é um pouco do que o Rafael falou, né? Tipo assim, vamos viver, tipo, e se tiver, a gente resolve depois, assim. Eu acho que é um pouco por aí. Eu mesmo tive uma ocasião em que eu fiz terapia com um terapeuta que usava técnicas reencarnacionistas, enfim, de terapia de vidas passadas, e eu cheguei a ter 2 lembranças, eu estou fazendo aspas com a mão aqui, tá? Realmente foi bem interessante, eu tenho uma dificuldade grande de visualização, eu tenho um pouco de fantasia, até prejudica bastante na prática mágica, enfim. Mas naquele momento eu entrei em 2 viagens, uma delas eu lembrei de uma reencarnação, entre aspas, não sei, no século XVIII como um jovem pirata, né? E outra que era muito, muito antiga, tipo paleolítico, enfim, e com desdobramentos até bastante significativos assim na minha vida prática. Não vou contar aqui, né? Não é o caso. Mas eu fico pensando, né? Pode ser tudo da minha cabeça. Eu não tenho certeza absoluta de que aquilo ali não foi uma criação do meu inconsciente, um material para uma terapia, o que foi, ou foi realmente uma lembrança de vida passada. Tá? Eu não tenho como definir, não tenho como ter uma certeza. Eu só tenho a certeza de que pode ser coisa da minha cabeça, como diz o Lomil do Cat, né? Não tenho ideia do quão grande pode ser minha cabeça. E nessa reencarnação, ou nessa encarnação, né, a minha tarefa é tentar descobrir um pouco do quão grande minha cabeça pode ser. É isso. Maravilha. Acho que a gente, ao contrário do que o Breno falou, a gente não falou tudo, a gente falou muito pouco. Eu acho que a gente também não respondeu a pergunta do Fernando. Valeu, Fernando! Beijo, obrigado pela sua pergunta, que a gente aqui se esforçou o máximo para não responder. Mas acho que o papo foi maneiro. Acho que a gente, claro, porra, por favor, né? A gente não falou rabiscou muito por alto aqui o assunto. Vocês estão aí que ouvindo, falaram, mas você não falou disso, não falou daquilo. Porra, agora apareceu um relato de experiência de vida passada do Rafael, que a gente poderia explorar ou não. Mas tragam suas opiniões aí, debatam com a gente, respondam a gente no Twitter para falar o que vocês acham. De repente, quem sabe um dia a gente faz um programa, um pouco de pestilência mais sobre espiritismo, e aí a gente aproveita até para falar desses assuntos um pouco mais profundamente. Né? Antes da gente mudar o assunto e trazer a fala do Rafael, né, a pergunta do Rafael, eu queria só falar uma coisa que o Breno, no início do assunto, falou de uma perspectiva de que somos todos uma mesma alma, né, que a gente está só se relacionando com outros eus, né? E isso tem uma animação incrível chamada The Egg. Eu acho que tem no YouTube, é fácil de achar, The Egg, o ovo. Deve ter, eu não lembro, mas deve ter legendado. Eu imagino que tenha legendado. Mas eu acho que dá para entender o conceito geral da coisa dentro do desenho. Assim. Ele tem uma narração que fala bastante, mas acho que dá para entender o contexto geral do negócio. Eu vou linkar no post esse vídeo, porque se reencarnação existir, cara, eu queria que seja essa. Assim, essa que tem esse desenho aí, esse desenho animado, é a parada mais maneira que eu já vi assim, pra reencarnação. É isso aí, acho muito legal mesmo. Pode dar outras coisas de vídeo também? Pode, já tá claro. Aí. Fala aí, rapaz. Eu acho que Cloud Atlas. Cloud Atlas. Nossa, muito bem lembrado. Lindíssimo. Das irmãs Wachowski. E até a série Sense8, de alguma forma, ela fala sobre essa divisão da alma em muitas almas. Assim, né? Eu não terminei de ver Sense8, cara. Pô, você... Que é isso, cara. Mó série boa, até hoje fico com saudade. Eu não lembro até onde que eu vi, não. Mas eu vi quase tudo. Enfim, não sei. Enfim. Rafael, a tua vez. Traga a sua pergunta e traga o seu tema para debate, que a gente vai aí tentar não te responder. Então tá. Na realidade, se eu for explicar toda a minha pergunta, eu vou acabar fazendo uma palestra, que não é o caso, né? A pergunta era realmente sobre a questão da fórmula IAO, para que vocês dissertassem sobre. Aí eu descobri que existe, né, o Flávio andou me falando, que existe um foco de pestilência mais antigo sobre fórmulas mágicas, que eu consegui ouvir hoje, e eu acho que ali está bem explorada essa questão da correlação da fórmula IAO com
com alquimia, com outras fórmulas telêmicas, enfim. Mas a minha questão mesmo, assim, com relação a isso, né, me chamou bastante atenção no último foco, que o senhor Feliciano disse, né, uma frase bem interessante: a pior coisa que pode acontecer para um neófito é ter sucesso. E aí eu fico pensando, qual é o lugar que tem para vocês essa questão, vocês vão explicar, né, o que é a fórmula Yao, né, mas essa questão da negação, porque me incomoda muito, assim, no debate, vamos dizer assim, do esoterismo mais corriqueiro, essa coisa de, pense positivo, você tem que vibrar na luz, você tem que ser, é como se você sendo mais Isis, você conseguisse chegar à iluminação sem passar pelo ordário, sem passar por situações de conflito. Então, queria entender, assim, dentro da formulação iniciática mesmo, como que vocês enxergam a questão desse momento de ordário, desse momento de ruptura. E aí depois eu comento com algumas brisas que eu estou tendo. Estou pesquisando esse tema e estou tendo várias brisas. Assim. Enfim, queria que vocês comentassem sobre isso de modo geral, para o pessoal. Eu acho que para começar, alguém tem que falar o que é Yao. Aí eu não vou falar, não. Vou deixar alguém aí da mesa fazer uma exploração aí rápida. Quem vai querer falar? A resposta de vestibular dessa pergunta é Yao é feito por 3 letras. Na cultura da Golden Dawn é posto como Isis, Apófis, Osíris. E num certo ritual ele é mostrado que seria a mesma fórmula de Inri, Yodun Resh Yod, que seria por si o Ignea Natura renova íntegra. A natureza se renova integralmente pelo fogo do espírito. E seria uma fórmula de surgimento, quebra e ressurgimento. Vou dar uma versão cômica polêmica, né? Que Yao é a versão telêmica do pelo amor de Deus, Deus intervenha porque eu não aguento mais isso. Você tá lá, tipo assim, você está num lugar de paz e aí de repente as coisas começam a dar errado na sua vida a tal ponto que você consegue contemplar assim, aqui é o meu limite. E aí, em geral, quando você só vai chegar a contemplar o seu limite quando você estiver muito fodido. E aí, uma vez que você contemplou o seu limite, não necessariamente as coisas se resolvem, mas a consciência desse limite te traz uma certa paz para que você se reestruture. Então, eu acho isso que é Yao. Isis, Apófis, Osíris, né? Yao é essa fórmula, né? Esse programa que o Rafael falou, né, de fórmulas mágicas, eu não lembro o número dele, mas ele é um dos primeiros, assim, segundo ano do Foco de Pestilência. E a gente fala de Yao nesse programa, né? E nesse programa, né, recomendo que vocês voltem lá para ouvir e tal, de repente com uma exploração maior, não só de Yao, mas de outras fórmulas que eu acho que a gente fala também lá. Né? Mas o Yao são essas três letras, né, que são de Isis, Apófis e Osíris. Né? Isis seria a representação da ideia de uma natureza pura, ou enfim, original. Acho que, na verdade, melhor do que pura seria a ideia de uma natureza original, de uma natureza ainda sem ter sido explorada, sem ter sido tocada. Apófis é um deus egípcio que representa a destruição, né, o fim, é o apocalipse, né? Então, Apófis se torna o meio da fórmula em que da natureza você chega a um momento de destruição, de queima, de arrasado, né? E aí surge Osíris, que é o deus que ressuscita, o deus que é reconstruído depois de morto, né? No mito de Osíris é o deus que é despedaçado e refeito. E aí entra o símbolo de Osíris, que é aquilo que depois de ser morto e refeito torna-se divino. Né? Então essa fórmula ela descreve esse processo de que há uma natureza intocada, que é queimada, que é destruída e que é renovada e, enfim, que retorna não só como era na origem, mas que retorna de forma divina, né? E é por isso que é feito esse cruzamento lá no ritual do hexagrama, em que você compara com Inri, né? Em que vai dizer que pelo fogo a natureza se renova, né? Vai pegar a palavra Inri, né? Da cruz de Cristo e vai dizer que aquilo significa que pela natureza, pelo fogo a natureza se renova. E aí isso é muito usado para falar de processos iniciáticos, como o Rafael falou, né? A gente tem uma série de
de cerimônias de iniciação que representam essa fórmula, né? Você é o candidato puro do mundo, veio lá do ambiente externo, aí entra numa sala com um monte de gente doida que vai te baixar o cacete lá, vai falar um monte de negócio, vai jogar água na tua cara, vai te sacudir, não sei o que lá e tal, agacha, levanta, dá uma pirueta, não sei o que lá e tal, e aí termina, sai um outro negócio do outro lado, né? Então o candidato vem puro, passa por um perrengue, morre, simbolicamente, e é reerguido como um irmão, um iniciado, essas coisas todas. Então, para quem não conhecia o negócio de AO, para quem não ouviu o programa lá atrás, acho que essa aí é a explicação que o Breno deu, que eu estou completando aqui com alguns outros detalhes, para a gente saber do que a gente está falando. E aí o senhor Feliciano falou esse negócio aí, né? Que é a treta, né? Que o negócio é passar pela dificuldade para poder encontrar a luz. É isso, senhor Feliciano? Que aí que a gente... A fórmula de AU é botar o bode fedido na sala para você depois perceber que, caralho, é só tirar o bode? Eu acho que... Nossa, você falou agora, me lembrou do momento que a gente teve recente, num ritual, e aí tinha um momento de ouvir música. E aí o Flávio fez uma playlist e a caixa não deu conta da gravidade da coisa, né? Aí começou a rasgar e tal, não sei o quê. E a gente ficou muito angustiado, o que faz? Será que troca o cabo? Será que faz isso? Será que faz aquilo? E aí muito tempo depois de ter sofrido aquilo tudo, emergiu de tipo assim, a gente podia ter só botado o celular no chão e ouvido. E a gente só teve a certeza dessa resposta porque a gente passou por esse período sofrido de tentar por quê, como que a gente vai fazer. Então, se fosse uma coisa, meramente alguém tivesse falado, vamos fazer assim, eu acho que a gente não teria passado por essa experiência e aprendido assim existencialmente. Tipo, da próxima vez que uma coisa dessa acontecer, eu acho que a gente vai tentar pelo menos pensar assim, será que tem alguma coisa óbvia que a gente não está resolvendo aqui? Tipo assim, será que não é só tipo assim, puxar a cortina? E eu acho que isso nos agrega muito mais do que se alguém desde o início tivesse falado assim, qualquer coisa bota no celular no chão. Tá, mas você falou de uma coisa muito prática, mas você não acha que esse rolê da destruição, não sei o quê... Eu fico achando sempre, se você puder não se destruir, não se destrua. Não precisa ficar tão apegada à dor e a não sei o quê. E eu não tô falando que do tipo, a vida não tem dor e que não é importante. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, pelo menos pra mim, dessa fórmula, que é uma descoberta sobre esse lugar mais sombrio, assim. Que foi o que você falou, né, Rafael? Tipo, a galera quer ir brilhar, mas a fórmula não é só sobre... Não é essa coisa só sol, não é só sobre o solar. E eu acho, e que também tem o lugar da iniciação, que tem um ganho de você se descobrir, e aí você vai se descobrir até no quartinho, que tá lá escuro, fechado, não sei o que você não tem coragem de entrar. E aí eu acho que a Rodália tem muito disso, né? E vocês senpais, vocês me falam que já sofreram Rodálias mais fortes. Ou não sei. Mas assim, eu acho que a Rodália não é uma dor em si, mas é porque dói entrar no quartinho fechado. E não sei o que lá. Ou ser confrontado de um ponto que a Rodália vai ser mais dolorosa, que vai ser uma coisa da vida assim, tipo, te atravessando. Você não acha que sair de casa dói? Sair da casa dos pais? Não, pra mim foi fabuloso. Foi incrível, eu faria novamente. Voltava a morar com os pais só pra sair de novo, né? Nossa. Pra ela foi na fase de Isis a saída, né? Nossa. A casa dos meus pais era não, gente, meus pais são maravilhosos, não é isso, mas era assim, do tipo, pra mim era uma grande dor morar com os meus pais. Quando eu fui quando eu saí da casa dos meus pais, o que seria sofrimento pros outros, assim. Então você já tava na fase Apophis. Já tava assim, mas amigos, eu sou muito do Apophis, né? Eu gosto da destruição. Mas pegando destrói tudo. Aquela coisa que você falou, eu concordo que não tem que ter sofrimento, assim, não é uma busca masoquista. Não é tipo assim, não, eu então, tenho que sofrer é porque às vezes pra dói. valer. Mas coisas que saem da nossa zona de conforto vão ser dolorosas, assim. A escolha de terminar um relacionamento sempre é doloroso, por mais que depois você fale assim, nossa, melhor coisa que eu fiz, não tinha nada a ver e tal, mas a escolha sempre vai ser uma escolha muito dolorosa. Mas, gente, vocês não acham assim, todo o processo mágico implica, e vários da vida implicam nisso, nesse processo de AO,
nessa destruição, assim, eu concordo que não necessariamente precisa ter sofrimento, mas sempre tem perda. Alguma coisa tem que sair para dar lugar para uma coisa nova. E aí você tem que dar tchauzinho para aquela coisa, às vezes é mais doloroso, às vezes não. Mas assim, eu não vejo como não passar por esse processo, né? E aí é muito legal porque, assim, se não tem reencarnação de uma vida para outra, dentro de uma vida a gente tem várias reencarnações, né? Opa! Aí. Mas, Ou falando que as perguntas vêm aleatórias, a gente vai começando a conectar sem querer aí. mas eu tava lembrando de vocês falando isso, mas tem uma música muito bonita, e eu acho que é isso que eu quero trazer, do Edu Lobo com Vinícius de Moraes, que ele fala assim, ele fala sobre se apaixonar, ele fala assim, olha, doeu, porque doeu se apaixonar, não deu certo, mas me fez bem. E a pessoa tá feliz só porque se apaixonou, assim. Então vale a pena se apaixonar, mesmo que doa. E aí eu acho que essa dor que a gente tá falando aqui é a dor que, do tipo... Mas vale a pena, você tá fazendo porque você quer fazer, porque, do tipo... Não é no masoquismo, mas é porque, tipo, é melhor amar e ter uma experiência sobre isso do que não amar e ser covarde É a e dor ficar... da tatuagem, porra. Porra, total, porra, você foi cirúrgica, é a dor da tatuagem, é a dor do amor. Tatuagem e aprender a andar de bicicleta. São dois ritos de passagem, né? Que, ai meu Deus do céu, os povos tradicionais fazem isso, fazem aquilo, mas para nós, ralar o joelho, aprendendo a andar de bicicleta é normal, faz parte. Fazer uma tatuagem dói, e aí? A pessoa faz. As pessoas pagam por isso e desejam muito. Mas, Rafael, somando com a sua pergunta, dando uma que nem o Atar, acho que para cada um, essa questão, ela vai bater num canto. Gente que é muito positivo demais e tudo é alegria, iluminar que tem apófis, que sofre, eu acho importante. Mas tem gente que tá tão já na fase destrutiva e nada tá bom, se ilumina outra coisa, olha, tem mais coisa pra frente. Tem gente que tá naquele tédio do nada, fala, olha, tem a fase de Isis. Né? Quando é que você se lembra que você brinca como se fosse criança? Que te entusiasma que você não vê o tempo passar. Então eu acho que às vezes as pessoas também fetichizam cada uma das partes, né? Então tem que ter sofrimento, tem que ter um entusiasmo infantil, tem que ter uma esperança de renovação em coisas que também às vezes não se renova, né? É só um término mesmo, né? Capodracones, né? Então sim, acho que depende. Acho que no caso, a gente está trazendo de pessoas que são muito, por exemplo, tudo é alegria, tudo é aprendizado. Fala, cara, calma, sofre um pouquinho, é importante no processo. E para outras pessoas que estão só na sofrência, tipo, sai do sofrimento, né? Dá o próximo passo, tem mais vida para frente. Faz sentido? Sim. Mas, fala aí. Não, só para fazer uma pontuação aqui, antes da gente caminhar, eu tô gostando muito da forma que a gente tá abordando o assunto, porque, a gente tá falando de magia, né? Esse aqui é um podcast de magia, a gente pegou uma fórmula mágica. E a gente tá falando da vida, né? Tipo assim, namorar, fazer tatuagem e, ter problema na vida. E eu acho que não acho que isso tá fora do tópico, não. Eu acho que é exatamente sobre isso, né? Quer dizer, a fórmula mágica, ela é um símbolo, como tudo na magia, né? É um sistema, a prática mágica é um sistema de símbolos que você faz para afetar a sua espiritualidade, né? Ou a sua mente, enfim, né? Escolha o framework de trabalho que você preferir, né? Mas é um conjunto de símbolos que você usa para ativar determinados espaços do seu espírito. E eu acho que essa fórmula de Yaô, ela tem uma característica que eu acho importante, que a gente falou, né, aqui o tempo todo, mas que eu acho que vale iluminar essa característica, é que ela se constitui de 3 vogais, que você, quando vibra, né, no ritual, né, por exemplo, né, a gente vai de repente falar um pouquinho sobre a questão telêmica aqui, né, mas quando você usa ela, por exemplo, no ritual como um ritual maior do hexagrama, ou como no ritual do Rubi Estrela, em que você fala Yaô, né, se você vibrar bonitinho assim, tipo gostosinho, as vogais elas vão passando de uma para outra quase sem ruptura. Você não fala I, A, O. É muito mais um I, A, O. E eu acho essa perspectiva interessante, você observar as vogais com uma palavra só,
que mostra essa separação entre Ísis, Apófis e Osíris, fica muito mais borrada. Tem um momento que é claramente a merda. Tem um momento que você claramente se fudeu. Seja o que né, dentro da perspectiva da fórmula, né, em que você está fazendo uma coisa. A gente brincava muito com isso no início do podcast. Quando a gente começou a ter muito problema de publicação, de periodicidade, a gente falava, cara, a gente está no momento apófis do podcast. Porque a gente começou empolgadaço, e aí gravação, e estúdio, e os cacetes, tudo mais. Aí, porra, deu uma merda, ninguém conseguia mais gravar. O Levi, porra, começou a ficar cheio de trabalho na faculdade, não estava conseguindo editar, a periodicidade ficou maluca, ficava 2, 3 meses sem programa. A gente falava que esse era o momento apófis do programa. Então tem um momento que você, indubitavelmente, está no momento de crise, né? E aí depois você, né, se trabalhar a crise, trabalhar o conflito, que eu acho que é um conceito interessante na perspectiva telêmica, você pensar a ideia do conflito como uma ideia que mobiliza a saída do conflito, numa perspectiva dialética, né, o conflito vai gerar o novo conflito, a nova situação. Né? Eu quero fazer... Eu gosto, eu acho até... Telema é pura dialética, rapaz. Isso aqui é Hegel na cara, na veia. E aí, né, então acho que tem esse poder dialético, né, de você enfrenta a crise e aí ela mesmo se supera, ela tem a superação dentro do seu próprio meio, que ela vai levar a um outro estágio, e eu acho que a gente comenta isso no programa sobre fórmulas mágicas, em que a fórmula não se esgota, né? Você vai para o momento, né, Osíris, e aí vai começar um novo momento Iaô, né? Vai começar um novo processo, né? Um novo processo de natureza, e de quebra, e de queda, e de renascimento, e de divinação, etc, etc. De divinação no sentido de adivinhação, né? Mas de divinização, né? De se tornar maior, né? De se tornar divino a partir daquele momento. Né? Fala aí, Breno, que eu te cortei para Não, achei muito boa a brisa. Mas voltando ao ponto mais prático da coisa, às vezes na minha cabeça a fórmula de Iaô, ela permeia os rituais quando você está começando a fazer, tá acendendo incenso, tá chamando os elementais, toda aquela coisa de cerimonial, mas fala, ih, caramba, esqueci parte do ritual no banheiro quando tava estudando. Aí você começa a noiar. Ou você começa a fazer toda a parte ritualística, e aí você percebe que eu acho que o bicho não vai descer, não. Acho que deu ruim aqui. E você começa a entrar em neuras durante o processo cerimonial que pode dar ruim. E às vezes você fala, não, eu sei que eu fiz, eu sei que ensaiei, tá tudo certinho, vou até o final desse texto. Com a entonação, finge que eu não tô noiando. Às vezes eu vejo isso, eu lembro da forma de algo muitas vezes, essa hora que eu, assim, mesmo eu tô achando que talvez vai dar galho àquele ritual, aquela cerimônia, eu completo. E aí eu vejo que deu certo. Às vezes eu sou surpreendido por mim mesmo, eu achei que só ia dar galho e chega assim em algum canto, ou às vezes só deu galho, eu tava certo mesmo na minha neura, não rolou nada, e volta tudo pra página 1 e refaz tudo de novo até querer ter o resultado esperado. Talvez eu veja a fórmula de algo nesse ponto também. Eu queria falar uma coisa, mas eu acho que o Rafa ficou interessado em fazer uma colocação. Só para contextualizar vocês, eu estou bem interessado nesse tema, né? Principalmente com relação aos processos de iniciação, a partir ali da iniciação, tal como ela era percebida pelo Van Gennep, pelo Turner, pelo Mircea Eliade. Porque eu faço parte... Todo antropólogo, ela... Mas eu faço parte de um movimento, eu não faço parte de nenhuma ordem mágica, mística, enfim. Mas eu faço parte de um movimento de homens que chama Guerreiros do Coração. E a gente, nesse movimento, oportuniza um rito de passagem, né? Essa ideia de tu deixar morrer o menino e fazer nascer o homem, a partir de elementos de diversas tradições sapienciais antigas, de povos primitivos, tem elementos de tradição de indígena norte-americano, tem elemento guarani, tem elemento sufi. É uma salada, né? Não tem nada a ver com magia. Eu gosto de brincar. O movimento não tem nada a ver com magia, só que sim. Eles não sabem, mas tem. Né? E a partir disso eu me interessei bastante. Quando eu descobri a fórmula Iaô, eu pirei, né? Enlouqueci e estou brisando um monte nisso. Né? E com relação a isso que o Flávio Adson falou, né, da dialética, eu justamente separei aqui uma frase do Liber Abba, né, que é no capítulo 5 que ele fala, né, da fórmula Iaô, assim, explicando ali da prática da meditação, que vai existir o prazer tranquilo, que é Ísis,
que tá tudo bom e tal, enfim, tudo se sentindo bem. Aí vem um momento de depressão, noite negra da alma, que é o Apophis. E aí ele segue. É seguido pelo erguimento, não de Ísis, mas de Osíris. E Ísis, né, seria a mãe, seria o tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o conflito, que é o Apophis, e Osíris no final, né? A condição antiga não é restaurada, mas uma condição nova e superior é criada. Essa frase aqui parece que eu estou lendo Marx. Isso é dialética, né? A galera vai vir me apedrejar depois. Não. Vamos vir tacar tomate no programa. Mas é assim, eu concordo totalmente. Há quem diga que Marx vai tirar isso da tradição da cabala luriânica, né? Da cabala do Luria. É uma viagem, enfim. Mas tem umas leituras não do Marx, mas tem umas leituras do Hegel, que é quem vai trazer essa questão da dialética, esotéricas, herméticas. Existem estudos do Hegel hermético. E aí não sabia, que interessante. Ah, que legal, que bacana. Vou procurar, depois eu te mando. Eu acho que eu tenho salvo aqui, vou procurar te mando. Que bacana. Mas isso é fascinante, né? Enfim, passo a palavra. Enfim, você falou você trouxe o exemplo. Você só trouxe o exemplo da meditação, né? Mas um outro exemplo que eu acho que é muito comum, que eu acho que as pessoas que estão passando por um processo de treinamento mágico podem ter experimentado também, é quando você está tentando fazer postura, né? Asana. Como no início ela é muito, muito rapidamente, né? Passa, né? Mas ela no início é confortável, né? Tipo assim, você senta, né? Você sentou. Depois ela vem um momento de absoluto, desgraceira, em que tudo é desconfortável, né? Tudo é ruim, coça o nariz, e dói a mão, e a perna machuca, enfim. E aí depois vem um momento que não é igual àquele momento inicial, né? Mas é um momento de superação daquilo ali, em que você encaixa na postura, ou na respiração, ou na meditação, né? Todos esses processos, eles repetem isso aí. Eu acho que a função da fórmula mágica no ritual cerimonial, na magia cerimonial, é essa, é trazer a mente do operador, né, ou da operadora que está executando a cerimônia, a ideia, a presença de que aquela cerimônia ela vai repetir essas etapas. Você vai abrir a cerimônia em um estado original, você vai ter um momento de conflito em que as forças serão trazidas à presença da cerimônia, por exemplo, e haverá um momento de transfiguração, em que, por exemplo, um talismã, ou uma arma mágica, ou um candidato vai ser iniciado e vai sair transfigurado da cerimônia. Então, a fórmula de Yaô, ela vai trazer essa mensagenzinha de original, estresse, né, conflito e renascimento glorioso, né, quase como um Cristo que vive, morre e ressuscita, né, em corpo glorioso, né, essa mesma narrativa, né, de restauração que não volta para o original, né, que vai para um outro. O Crowley, ele inventa uma novidade que mete um Vav no início e no final, e aí vira via off ou fia off, que assim, ele dá uma explicação meio mais ou menos, né? De que o objetivo dele era somar 93, né? Era dar 93 na conta do Yaô, né? Meter um VAV no início e no final para poder somar 93, e dizer que você começa humano, passa pelas etapas de Yaô, né? De Isis, Apophis, Osíris, e na impossibilidade de se tornar um deus entre homens, você se esconde como homem para continuar vivendo entre as pessoas, né? Então você volta à condição de humano, mas modificado pela experiência de Osíris, né? Mas no final das contas ele não enfia, ele enfia isso no oh meu Deus, no ritual maior pentagrama telêmico, que é fugiu o nome agora. Monstrubi? Não. O outro, que dá saltinho, dá pulinho. Reguli. Reguli, caralho. Tá no Reguli, mas não tá no Rubi Estrela. É isso que eu ia falar. No Reguli aparece o Via Off, mas no Rubi Estrela não aparece. Então, essas macetadas do Crowley são muito interessantes, você ficar contando historinha, mas no final das contas o que a gente vai usar mesmo vai ser o bom e velho Yaô, a não ser que você queira usar o Via Off só para ser telemita e dar 93 na fórmula mágica. Tá respondido, Rafael? A gente te enrolou. Na verdade, está muito bem não respondido, né? Como é a proposta. Né? Muito bem não respondido. Mas esse assunto aí, se tem pano para manga, assim, um monte de pano para manga, né?
Tem. Eu fazendo correlação com o Paracelso, né? Aquela ideia do veneno em pequenas doses é remédio. Hoje em dia se fala muito em hormese, né? Que é um conceito que vem da biologia, né? Que tem a ver com isso também, né? Você se submeter a pequenos estresses para fortalecer. Né? A vacina tem por base isso, né? A musculação tem por base isso, né? E a hipertrofia, né? Ficar monstrão, você tem que machucar o músculo para ele ficar gigante. Machucar pouquinho. Eu acho que a gente tocou no início da conversa, o seu Feliciano e a Raquel, eu acho que a Cissa também trouxe isso, para não transformar a percepção da fórmula num sofrimento desejável, né? Eu vou me jogar na desgraça para poder virar Osíris do outro lado, né? Eu acho que não é isso, né? Não é uma ode ao sofrimento e ao esforço, nem nada disso, né? É um reconhecimento de que os processos de transformação passam por processos de crise. Eu acho que é mais isso que a fórmula traz à memória do que simplesmente dizer que você tem que se jogar num bananal de desgraça para poder virar Deus do outro lado. O grande ponto do Apófis aí, eu acho que ele está mais ligado, nem sempre, né? Mas a maior parte das vezes, com o medo, né? O controle do medo. Quando o medo bate, é o Apófis e tu enfrenta e passa. Sei, né? A tradução. A ideia do medo é boa, eu gosto. Que eu tenho é o outro, que é bem diferente, não sei como é que é dentro das ordens telêmicas, enfim. Mas é isso, gente, eu tô contemplado. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação, pelas suas perguntas, e vai continuar com a gente aqui, conversando com a gente, porque agora chega a Cissa para trazer a sua questão final para nosso programa, aqui, para o nosso último módulo. Então, eu vou aqui defender minha tese de por que eu acho que o Hash merece um foco de pestilência só para ele. Então, assim, não é bem uma pergunta, né? Podia falar de um tema e eu escolhi só o Hash como tema, eu não fiz nenhuma pergunta. Porque eu acho que é um tema tão... Sei lá, eu tenho tanta pira com o Hash que eu acho que, porra, dava fácil pelo menos um episódio do Foco de Pestilência, se não 2. E por que eu acho isso? Porque, assim, cara, vocês já pensaram, já contaram quantas divindades tem no Hash? Fora as 4, tem, né, tem Nuit, Hadith, Hahorquit, tem Mentu, tem... Aí eu tava brisando outro dia falando, cara, se a gente pensar que os sinais, eles também estão ligados a divindades, pô, a gente faz uma lista interminável de divindades, só das divindades, de falar da simbologia de cada divindade, puta, tu já... Sei lá, quantas horas vai levar pra falar disso, né? Sim, os 4 rituais, né? Pois é pra uma entidade, é pra uma divindade. Só disso, né? Sem falar dos gestos, Isso. Aí, o que tem mais? Tem aqueles conceitinhos de Ka, Ku e Kabs, que, pô, não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que é, mas quer saber. Você tem aquela brisa que eu acho o máximo da porta secreta para a casa das divindades, né? E é um negócio que eu acho muito maneiro, que é assim, porra, no início eu ficava bolada. Por que tem 2 vezes o sinal do silêncio? Porque são 2 invocações, né? Essa foi a minha conclusão, tá, pessoal? Não sei. E aí, qual era a minha brisa? Que tu tem uma divindade que ela vai abrir a porta para outra divindade com quem tu vai se encontrar, moro? Então, assim, a primeira invocação para mim é só a parada da abertura da porta. A segunda invocação mesmo é que eu encontro com a divindade que você quer encontrar. Pois assim, só o começo das minhas brisas. Eu vou fazer uma provocação aqui. A gente encerra aqui o programa. Cada um fala o que sente. Calma. Cada um fala o que sente sobre o Hash, uma mini coisa. E aí a gente faz um outro programa hoje em Destrinchando o Liber Hash. Aí senta nós e Cissa. Vamos debulhar. Beleza. Mas eu sei que meu editor, meu diretor não vai dizer, não vai deixar. Não, eu acho a ideia boa, Porque realmente assim, do jeito. Porque quando a Cissa mandou a pergunta lá, Liber Hash, eu falei, mole. Porra,
vamos lá, Liberhash, você faz o negócio, tem ensinar. A gente discute as experiências de cada um aqui, como é que faz, quem não faz e tal. Só que, caralho, eu não tava esperando você fazer isso, não. Você chegou aqui, tipo, abriu o baralho do Liberhash e falou, fudeu. Eu falei, caralho, agora fudeu, a gente tá aqui já. Se eu fizer daqui embora daqui a pouco, tem compromisso. Eu acho até que pode ser um bom fechamento, cara. A gente fecha dizendo assim, essa aqui a gente não responde mesmo, porque aí vai virar uma outra coisa enorme, mas é assim, só brincando, viu, Cicinha? Ainda bem que a Cissa é de casa, né? Dá pra fazer esse tipo de coisa. Não, mas foi ela que pediu. Veja só, ela fez. Vou criar um negócio aqui que é só porque eu quero que exista um programa. Veja, essa pessoa faz magia. Ela tem um desejo na realidade, jogou o desejo dela da melhor forma possível para que ele fosse, sei lá, as pessoas abraçassem se fosse possível. Aí, ó. Mas vamos lá, vamos tentar dar conta do problema sem. Porra, você também. Caralho, eu acho que realmente assim, eu acho que Cissa, você me convenceu 100% de que dá pra fazer um programa inteiro sobre o Liberhash, sim. O pessoal aprende como é que faz pitching vendo esse programa. Caralho, eu fiz um pitching aqui, tipo, 1 minuto me convenceu aqui, eu vou dar meu dinheiro, agora vou investir em vocês. Em 1 minuto, não é 5 minutos, não. Ela me convenceu, porque eu ia virar aqui e falar assim, acho uma merda, não faço nada, mas agora, assim, realmente, tem várias coisas interessantes aí pra se olhar e tal. E, bom, pra quem tá ouvindo esse programa aqui, já tá 10 minutos ouvindo a gente falar de Liberhash, nunca ouviu falar de Liberhash. Liberhash é uma prática de adoração solar, que é feita 4 vezes por dia, em que você se vira na direção de um dos pontos cardeais e saúda o sol naquela posição, né, às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. E a cada vez que você saúda o sol naquela posição, você saúda o sol na forma de uma divindade egípcia, na forma de Hathor, na forma de Tum, na forma de Khepra e na forma de Ra. Enfim, e aí isso aí já merece o desdobramento todo que a Cissa falou, né, que vale desdobrar vários detalhes interessantes aí e tal. Por que eu achei tão legal o que a Cissa trouxe? Porque eu, por exemplo, fui uma pessoa que demorei muito pra fazer o Liberhash, assim, pra fazer ele, tipo, com frequência, né? Não foi uma das minhas práticas primeiras, não foi. E eu sei que tem uma galera, eu sei que o pessoal lá da Abadia de Red Hero, por exemplo, eles super valorizam positivamente, assim, valorizam bastante a prática do Liberhash enquanto prática de início de trabalho, né, pra pessoa trabalhar com eles lá. E eu não tive essa experiência, né? Não foi um texto que eu recebi lá no início do meu trabalho, mas ninguém falou assim, faz isso pra caralho, porque vai ser muito bom. Eu fiz e foi legal, mas enfim, demorei pra voltar a ele, né? E então, quando eu voltei pro Liberhash, eu já tava um cara mais estudado, já tinha estudado um monte de coisa, ele não tinha mais assim uma aura de mistério, né? Como quando você começa a fazer qualquer ritual, né? Mas, de fato, quando eu comecei a fazer, ele me provocava imagens muito poderosas, eu via as coisas muito interessantes. Ele me era um ritual que me provocava imagens mais vívidas do que, por exemplo, o Ritual Maior do Pentagrama. Eu tinha experiências de visualização e de sensação corporal e tal, com o Liberhash muito mais intensas e vívidas do que eu tinha com outros rituais que eu praticava há anos, né? E tal. Enfim, quem aí tem experiências interessantes com o hash? Eu curto muito o hash. Eu já fiz o Liberhash mais de uma vez em tempos constantes. Eu acho que tem uma coisa do Liberhash que ele vai se abrindo pra você aos pouquinhos, né? E eu fiz algumas vezes com uma constância. Nunca fiz de muito tempo, mas eu fiz com uma certa constância. E o que eu acho foda é que ele tem várias coisas que eu acho importante, que é, por exemplo, uma recitação de uma certa forma de um poema, você tem uma assunção forma a Deus, e você tem que fazer isso em horários específicos, então é ritualizado, tem uma coisa que vira até uma ritualização do seu cotidiano. Então, tem essas coisas que me chamam a atenção e eu acho super interessante. Acho que essa coisa de se repetir várias vezes por dia, para uma pessoa, por exemplo, não disciplinada como eu, é muito interessante. Porque tem uma carga de tipo, preciso fazer, mas depois você meio que você entende qual é a do exercício de fazer várias vezes. E aí você se acha. Mas assim, o que eu vou guardar, essas outras coisas que a gente falou aqui, para o episódio o episódio de Réveillon, sei lá, o episódio de abertura de... Pode ser até abertura de ano, viu? Esse abre um ano. Pode ser até de fevereiro.
Pra abrir o ano, assim, abrir o ano, assim, abrir o ano, aí vamos falar do Liberhash, pra ser uma coisa bem, tipo... Então, eu nem vou me adentrar muito sobre as coisas, mas enquanto efeito, pra mim também foi muito mais forte do que um ritual menor do pentagrama, ou até mesmo no maior, ou outras coisas, porque eu acho que os rituais esse ritual de banimento, enfim, invocações, eles são utilitários, assim, você tá fazendo uma coisa, tipo, pra fazer uma coisa, é um banimento, é uma invocação, não sei o quê. Já o Liberhash é um rolê meio meditativo, você tá lá meditando sobre uma coisa, e aí, pra mim, é óbvio que vem mais imagens, porque você tá meditando sobre uma coisa e você vai, tipo, meio que entrando, e você tá fazendo uma sensação formadora daquele negócio. E do tipo, 1 hora só pra aquela... Não 1 hora, né? Porque é muito curto, perto de 1 hora. Você tá dedicando um momento só pra aquela entidade, na verdade, aquele panteão, né? Mas existe uma certa devoção a uma entidade específica, que seria uma divindade, né? Daquele determinado horário, enfim. E tem um rolê. Mas o que eu posso fazer aqui, das minhas experiências. A minha primeira experiência, eu tive um abraço com Kéfera enorme. Acho que já contei aqui pra vocês. Não, eu tive... Foi um Réveillon. Eu fiz um Liberhash durante o Réveillon. E aí, era virada do Réveillon, meia-noite. E eu tava fazendo o Liberhash pra Kéfera. E aí, eu comecei a chorar. E eu comecei a ter uma conversa muito profunda com essa entidade. Era uma conversa muito profunda, muito profunda. Eu fiquei muito emocionada, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu nem sou muito assim... Sou emocionada, mas não sou nesse lugar. E aí, eu meio que te disse, eu nunca mais vou sair daqui, te amarei eternamente. E, tipo, prometi amor eterno. E aí, acabou o ciclo, acabou, né? E cadê o amor eterno? E aí, eu tava dormindo de madrugada, por volta do horário, que era pra fazer o ritual, e me entrou um besouro brasileiro que parece muito com... como é que chama? Escaravelho. E aí entrou na hora específica e eu pensei que era uma barata. Assim, meu Deus, tá entrando, não sei o que. Quando eu fui olhar pra tirar do quarto, era esse escaravelho meio brasileiro. Eu fiz, caralho. Recebeu uma visita de selfie chegando ali. Disse assim, você não disse que ia me amar pra sempre? Eu voltei, você não tá me amando. Maravilhoso. Então, pra mim é um ritual muito... Eu acho muito potente, assim, enquanto poesia, enquanto efeito, enquanto imagem, enquanto até, tipo, meditação. Pra mim é um ritual meditativo. E aí tive outras coisas, mas eu acho que vou guardar para o episódio de 2022. Guarda. Não, eu não sou telemita, então eu nunca fiz o Liberhash, mas eu conheço, eu já li, e pensei assim, nossa... Mas então eu vou ter que acordar... Aqui em Porto Alegre, no verão, o sol nasce às 5 da manhã e se põe às 8 da noite. Né? Eu vou ter que acordar às 5 da manhã, depois eu vou ter que fazer o meio-dia, que não é meio-dia no relógio, né? Depois, quando é que eu vou dormir? E aí eu parei pra pensar e fiz um link com o debate anterior da Fórmula 1. Vamos ver cá, que brilho que eu tenho, né? Eu acho que só o fato do cara fazer isso, né? Não precisa... Se não quiser rezar o Liberhash, quiser rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, nesses horários, olhando para o sol e rezando o Pai Nosso 5 da manhã, e depois à meia-noite, só isso aí já dá um baita de um treino para a pessoa, um iaô total, é um ordalhozinho autoimposto, que alguma coisa a pessoa tira daí. Então, mas você sabe que tem outros textos que vão falar assim, tipo, vá pra um abismo, vá pra uma floresta, fique lá e reze, por exemplo. Não tô falando sobre o Liberhash, mas outras experiências nesse lugar. Então, é uma coisa que se faz há um tempo e tem um efeito. Só que eu acho que o Liberhash tem um efeito muito específico, que é diferente de rezar uma Ave Maria. Posso dizer isso com propriedade, porque eu já Desculpa, rezei eu não consegui lidar. E nesses horários. Não, mas o que eu acho... Não, eu entendi super. Fazer alguma coisa nesses horários já é algo, talvez muito aquém do que seria o Liberhash mesmo, essa devoção ao sol, enfim e tal, muito aquém talvez, mas já, né, é algo que faz com que a pessoa saia da sua zona de conforto, entre aspas, né? Sim. Usando um pouco uma palavra chavão, mas enfim, já é algo, mas não precisa invalidar, não, por favor. Não, mas eu não tô te falando dessa crítica de invalidação, não. Eu acho que você tá super correto. Eu acho que esses exercícios... Claro.
Foi bom. De meditação, eles têm um efeito. Só que eu acho que... É que a gente falou tão em particular, que eu acho que também é importante pontuar a diferença, assim. Porque o efeito é diferentão. É o seu clássico, né? Já li, já entendi, vou fazer outra coisa. Não, faz primeiro o que você leu. Pode depois fazer outra coisa, mas sem fazer pelo menos uma vez, você tem é uma comparação intelectual com algo que você faz, e não de duas experiências. Então, pelo menos um mês. E eu acho que o rolê que você... A questão da disciplina, ela passa rápido. Depois que ela passa, aí é uma outra coisa. Então não é sobre a disciplina em si que está sendo a coisa. O problema da disciplina é o problema de Apophis. O problema da disciplina é o problema de Apophis. Você começa a fazer, caralho, tem que fazer 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, caralho. E isso se você quiser fazer no horário certo. Se você for muito xiita, vai pegar a calculadora lá que tem lá no telema.com.br, que tem lá o relógio lá no LibreHash, que te dá os horários de nascente, nadir, sadir, sei lá o que, ápice do sol, enfim, aqueles pontos malucos lá. Se você quiser seguir, você pode seguir por lá também. Como eu, por exemplo, e uma pessoa que está ouvindo que não é telemita, ela pode fazer o LibreHash sem entender o que é o K no cu e o cu no... Eu vou dar uma experiência minha. Tem algum efeito? É esperável algum efeito? Qual? Ah, meu amigo, aí é o final do filme, né? Sobre efeito não pode dar spoiler. A regra não pode dar spoiler. Ah, tá, então tá bom. A regra é clara. Mas eu acho que tem dois efeitos, que eu, sem dizer qual é o efeito, acho que ele acontece, que eu acho que o Raquel falou, né, de certa forma. Ele atua em dois lugares. Em mais, né? Mas acho que principalmente, sensivelmente em dois lugares. Primeiro, é o lugar mais racional, né? De você fazer aquela experiência, se colocar naqueles horários, e aí isso vai começar a te despertar determinadas percepções da sua posição em relação ao universo. Isso é uma coisa. Todo mundo tem que... A outra, eu acho que é a experiência espiritual das relações com as divindades, e que aí vai abrindo umas outras coisas e tudo mais e tal. Aí sobre se telemita ou não, o Beno queria dizer alguma coisa aí. Dá um exemplo da minha área de trabalho, que não é uma área de trabalho telêmica, vamos dizer assim, é trabalho no cinema. Tem cena que se grava de manhã, tem cena que se grava no meio do dia, tem cena que se grava no final com o sol baixandinho. O sol baixandinho, ele dá um tom dourado, meio de ouro, que é diferente do sol da manhã. E às vezes tem gente que não entende que aquela cena, para dar aquela sensação, ela tem que ser gravada às 6 da manhã, senão o sol não bate bonito nas pessoas. Só que a gente tá gravando com nossos olhos o tempo todo. Então o sol reflete de maneira diferente ao longo do dia. Então pode ser telemita, pode não ser telemita fazer o LibreHash? Minha resposta é óbvio que pode. Porra. Mas vai ter que fazer a adoração lá, a hora que tá lá nas telas da revelação, tem que falar vai passar vergonha. Então todo mundo passou. Eu vou fazer o LibreHash. Eu vou fazer o LibreHash. Depois eu nado. Agora vi vantagem. Agora, faz um mês agora todo, que aí quando a gente for fazer o programa mês que vem, a gente já traz o depoimento seu. Tá bom, então tá. Agora, Flávio, eu discordo de ti num ponto. Eu acho que a disciplina não é Apophis. A disciplina é Osíris. Não, a conquista da disciplina. A força de vontade é Apophis, né? O desconforto é Apophis, mas a disciplina é o resultado da força de vontade. Ela não é. A gente usa na linguagem comum, porque tem que ter disciplina, tem que ter. Não, disciplina você não tem que ter. A disciplina você tem. E você tem quando você incorpora o hábito. Né? Antes disso, não é disciplina, força de vontade. Curti sua discordância, concordo com a sua discordância. O senhor Feliciano ficou calado aí, você quer colaborar aí com o seu brilhantismo? Porque na verdade eu não gosto do hash. Eu acho. Claro que ele ia dizer que não gosta do hash, óbvio que vai falar isso. Fala aí. Eu acho o hash uma coisa meio overkill, sabe? Eu acho que é muito, é só muito, assim. É tipo aqueles filmes que tem muita coisa acontecendo, muito personagem, muito tudo. E aí, tipo, eu entendo... Fazer ritual menor pentagrama e enoquiano não é fazer muita coisa. Né? Então, mas curiosamente é uma coisa que eu me relaciono melhor do que com o hash. E, inclusive, a Raquel falou de que requer muita disciplina e tal. Eu acho que talvez porque eu sou exageradamente duro comigo mesmo. Quando eu vou pro hash, eu falo assim, cara, tá, assim, com esse grau de cobrança, autocobrança, eu não vou conseguir lidar. Vou conseguir ter paz, porque eu vou ficar, caralho, vou perder daqui a 6 horas, tem que botar 3 alarmes e não sei o quê. E aí eu acho que isso acaba estragando um pouco da minha experiência. Não que eu não acho proveitoso o ritual, eu acho que ele funciona bem para determinado tipo de pessoa, para determinado tipo de situação,
mas eu senti que quando eu fiz, foi uma coisa tão intensa, e eu falei assim, o que eu vou fazer com essa energia toda que tá aqui? Nada, sabe? Então, deixa de lado um pouquinho. Maneiro, maneiro. E foi assim que Feliciano levantou uma parede na casa dele de gesso. Eu achei legal porque o seu Feliciano ele não disse que o ritual é ruim ou que o ritual não funciona. Pelo contrário, né? Tipo assim, foi tão intenso a sua narrativa. Ele foi tão intenso que eu não conseguia, tipo assim, canalizar ele de forma interessante. Né? Não achou uma saída, um lugar pra escoar, né? Ele. E acho que... eu tive a sensação que é como se você chegasse pra um cachorro e falasse assim: vamos brincar, vamos sair, vamos pra rua. E daqui a pouco o cachorro tá pilhado de um jeito que ele mesmo não sabe dar vazão àquela energia. Fica só latindo, correndo, pulando. Muito bom, interessante, legal. Você que está ouvindo o programa aí, quiser saber sobre o LiberHash, quiser fazer, praticar, enfim, e nesse meio tempo, quando a gente está gravando o programa, porque, cara, já tá certo, esse programa vai sair em fevereiro, com certeza. Vamos passar o carnaval gravando esse programa. Você pode procurar, é um texto fácil de achar, você procura aí LiberHash, R-E-S-H. A prática dele, ele tem umas sacanagens lá, que tem que fazer o sinal do grau, não sei o que lá e tal. Você ignora essas paradas de sinal de grau, porque se você não é da A, você não tem grau, e aí você faz todos os sinais, não se preocupa, não tem sinal proibido, faz o que tu queres. Mas eu sou nada, não tenho grau. Faz os 4, cara, faz os 4 sinais, não tem problema. Faz os 4 sinais nos 4 cantos, vai dar ótimo, vai ser muito bom. E tem no final de cada gesto, você tem que fazer a adoração, que é o texto da Estela, que eu faço diariamente, há anos. Né? E eu curto, eu acho muito legal. Eu gosto de fazer. Se você curte, mas durante anos que eu fiz o resto, eu fiz sem isso. Não fiz com a adoração da Estela da Revelação. Né? Então, se você não quiser fazer, também não faz. Mas se quiser fazer, eu recomendo. Eu acho que é irado. Não é um texto difícil de decorar. Decora em português ou em inglês. Eu faço em inglês porque eu achei que em inglês fica mais bonito, mas tanto faz, na verdade. Eu achei mais fácil decorar em inglês, na verdade. Eu achei em português, eu tinha dificuldade de decorar a ordem das palavras, sei lá, não funcionava. Mas se não quiser fazer a adoração da Estela, né, a adoração... No texto diz assim, fazer a adoração como foi ensinado, sei lá, como ele foi ensinado. São os versículos 37 e 38 do capítulo 3 do livro da lei. A parte que é... Entre um versículo e outro tem um parágrafo que você ignora, é só a primeira parte poética e a segunda parte poética. E, bom, não respondemos você, Cissa? Claro que não, você de Uau, vocês responderam não respondendo. Mas eu acho que, cara, eu acho que foi a melhor provocação, que eu acho que, cara, já vamos alterar nosso calendário de gravação, Raquelzinha, vamos mexer lá. Vamos fazer esse programa assim, Cissa, vamos fazer esse programa assim e você é a nossa convidada para participar do programa. Uhul, muito bom. Tá bom. Cara, eu acho que é isso. Temos um programa? Temos um café com pestilência? Com certeza. Muito. Eu fui professor durante muito tempo e teve uma vez que um aluno, professor, me tira uma dúvida. Eu, né, tava inspirado aquele dia. Mas por que eu faria isso? Dúvida era maravilhosa. Dúvida, o que eu vou tirar de ti uma dúvida? Vai ficar sem ela, cara. O que vai fazer? Isso aí. Muito bom. Então vou caminhar aí para as palavras finais. Vou começando pela mesa e terminando com os convidados. Então vou começando na ordem ao contrário, que eu acho que foi que eu fiz. Então começando com as palavras finais, Raquel Ferraz. É isso, gente. Eu acho que façam LiberHash, depois a gente conversa. E é isso. Feliz bom ano, né? Feliz ano novo, essas coisas. Isso aí. Senhor Feliciano. A dúvida alimenta a alma. Muito bom. Breno Zácaro. Pra quem já faz LiberHash, vou dar uma ideia de Pimp My Rash. Todo mundo tem um ascendente, um meio de céu, um descendente e um fundo de céu. Então, pra trás do sol, dá pra você pôr um signo de cada ponto que tá no seu sol. Fica aí a brincadeira. Caraca, Pimp My Rash. Curti a ideia. Arrasou. Então, Rafael, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Suas palavras finais aí, seu abraço, seu desejo. Obrigado, grande abraço a todos e todas. Aí é isso. Vamos praticar. Vamos praticar. Cissa, minha querida, suas palavras finais. Pô, gente, eu tô felizaça que eu ganhei o meu programa. Um programa para chamar de meu. Caraca, maravilhoso. E eu ia falar a mesma coisa que a Raquel. Assim, o Hash, eu não tenho nada por ele no início.
quando eu comecei a fazer, eu fiz uma provocação de um amigo que falou assim pra mim. Eu falei, cara, mas eu não me identifico com essas divindades egípcias. Eu tinha 1000 problemas com o resto. Ele falou assim pra mim, só faz. Faz e depois me diz. É isso que eu tenho pra te dizer e nada mais. E aí, pô, não preciso dizer mais nada, né? Como havia antecipado por off e também nesse programa, né, a gente faz o Café com Pestilência sempre sem tema central, porque os temas são mandados pelos convidados, né, pelos nossos apoiadores do podcast, mas esse programa teve tema. O tema desse programa foi ciclos. A gente falou sobre a reencarnação, a gente falou sobre a fórmula de Aô, que é uma fórmula de cíclica, e a gente falou do Resh, no final, que é uma cerimônia, é um ritual que fala sobre os ciclos do dia, sobre os ciclos da vida, sobre os ciclos das experiências mágicas, dos desenvolvimentos espirituais. Então esse programa teve por tema central, ao redor dele, falar dos ciclos que a nossa vida, a nossa experiência espiritual vivencia, seja nos grandes ciclos da vida e da morte, seja nos ciclos da experiência de uma vida, né, as muitas mortes e renascimentos, né, que a gente tem nas fórmulas de Aô, ou seja, dos pequenos ciclos diários de saudar o sol em cada movimento, em cada nascer e morrer, em cada renascer. A gente está sempre aí falando dos nossos ciclos. Então, tivemos um programa temático. Então, eu queria agradecer demais aí a presença de todos os apoiadores e de todos os apoiadores que também colaboram com o programa, participando do nosso financiamento coletivo. Se você ainda não participa a partir de R$5, você também pode estar aqui, correr o risco de ter sua pergunta não respondida aqui com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo em todos. 93. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.